A heróica ousadia de Martinho Lutero. Capítulo 4. Firme compromisso com o texto. Continuação. Lei divina. Enquanto Lutero expunha o texto bíblico, repetidamente enfatizava a lei de Deus. Especificamente, muitas vezes contrastava o padrão divino da lei com a graça de Deus no Evangelho. Por lei, Lutero se referia àqueles trechos da Escritura que revelam o caráter santo de Deus e a natureza pecaminosa do homem. Isso incluía os 10 mandamentos e também outros imperativos da Escritura, que são requeridos de todos os homens. Lutero cria que o propósito da lei era revelar o pecado, condenar o pecador e conduzir a Cristo aquele que careça de graça. Além disso, ela demarca o caminho da santidade. Sendo assim, ele via a pregação da lei como necessária para se levar à convicção do pecado, conversão a Cristo e conformidade com a piedade. Quanto à primeira dessas necessidades, o convencimento do pecado, Lutero dizia que os descrentes deveriam receber apenas a lei até que ela os conduzisse ao arrependimento. Antes de receber o consolo do perdão, o pecado tem de ser reconhecido e o temor da ira de Deus tem que ser experimentado por meio da pregação ou apreensão da lei, para que o homem seja levado a suspirar pela graça e preparado para receber o conforto do Evangelho. Portanto, devemos, por todos os meios, admoestar com severidade e impelir ao arrependimento mediante ameaças e intimidação aqueles que ainda não têm temor da ira divina, que se sentem seguros, endurecidos e não quebrantados. Isto é, nenhum evangelho, exceto a lei de Moisés, deverão ser pregados a esses tais. Em um sermão sobre João 1,29, Lutero mostrou como a lei julga o pecado de todos que estão sem Cristo. A lei de Moisés, na verdade, te informa sobre teu pecado e diz como tu deves obedecer a Deus e aos homens. Ela também me informa sobre como sou hostil para com Deus e blasfemo, não regulando minha vida propriamente com os preceitos dos 10 mandamentos. Em suma, a lei mostra o que sou, revela o pecado e me pesa o fardo dele. É sua função própria. Então eu me torno temeroso querendo me livrar dela. Mas a lei diz: não posso fazer nada por ti. São João intervém e declara que todo mundo está poluído pelo pecado. Ele nos mostra que pela lei estamos sobrecarregados desse pecado e não podemos deixá-lo repousar onde a lei o colocou, em nosso coração. Pois se o pecado ali permanecer, tu és condenado e maldito. Ao mesmo tempo és fraco demais para removê-lo. Não podes vencer o pecado. Lutero enfatizou também a importância da lei para combater o antinomismo entre crentes. Esse é um ensino que abusa da liberdade cristã, afirmando que os cristãos não precisam obedecer aos imperativos divinos. Quanto ao lugar da lei na vida do crente, Lutero dizia: nós também, que agora fomos feitos santos pela graça, ainda vivemos em corpos pecaminosos. Devido a esse pecado que continua, temos de nos permitir ser repreendidos, aterrorizados, mortos e sacrificados pela lei até que baixemos ao túmulo. Portanto, antes e depois de nos tornarmos cristãos, constantemente, a lei tem de, nesta vida, ser uma lei que mata, condena e acusa. Lutero entendia que a lei tinha de ser continuamente pregada aos crentes para auxiliá-los na sua santificação. É claro que a santificação requer a graça de Deus que conduz ao próximo fator característico da pregação de Lutero.